Abra aí a sua Bíblia, querido irmão, o Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 17. Mateus, capítulo 4, verso 17. E logo a seguir leremos Marcos, capítulo também 4, versos 30, 31 e 32. Então, primeiro, Mateus 4, verso 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora vamos lá, meus irmãos, para Marcos, que foi de fato o primeiro evangelho a ser escrito. Marcos capítulo 4, versos 30, 31 e 32. Marcos acompanhou o ministério do Senhor Jesus. Ele era uma espécie de um pré-adolescente, aquelas crianças que acompanham grupos, pequenas multidões, que olham com um olhar de muita curiosidade o que está se passando entre os adultos. Esse era Marcos no transcorrer do ministério de Jesus. Portanto, ele, como menino, foi testemunha ocular de boa parte dos seus escritos. Ele foi fonte para Mateus e foi fonte para Lucas. São os três evangelhos, também nós conhecemos como evangelhos sinóticos. Marcos 4, versos 30, 31 e 32. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos ou o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Ainda diz o verso 32: mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Pai, nós mais uma vez buscamos a Tua presença, envolvidos por essa atmosfera de adoração tão impactante, tão contagiante. Senhor Jesus, como nós meditamos ontem, nós podemos reafirmar e cremos muito, e podemos perceber que Tu estás presente entre nós aqui nesta noite. Pedimos, Senhor Deus, para que estas porções da Tua palavra, que ao longo de 2 milênios tem abençoado gerações e gerações e gerações de cristãos, que nesta noite elas sejam usadas pelo Teu Espírito Santo para nos edificar, para nos exortar, para nos abençoar. Fala aos nossos corações, Pai. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Chegou o tempo, o reino dos céus se fez presente. É isso que Jesus está dizendo. Como nunca até então, o reino de Deus, dos céus, se manifesta agora de modo visível, tangível, perceptível. Portanto, arrependam-se, preparem os seus corações, abram as suas mentes. Arrependei-vos tem esse sentido mais amplo, ou seja, estejam abertos para serem trabalhados, estejam abertos para serem modificados. Arrependei-vos, abram a alma de vocês para receberem o reino de Deus, porque a partir de agora, disse o Senhor Jesus, quando Ele iniciava o seu ministério, o reino de Deus é chegado e se manifesta visivelmente como nunca antes aqui na terra. Por que é que eu digo isso como palavras introdutórias numa noite em que nós estamos celebrando 100 anos de uma igreja do Senhor Jesus? Porque esta igreja do Senhor Jesus, indiscutivelmente, há 100 anos ela tem sido uma manifestação concreta, visível, tangível do reino de Deus nesta cidade, nesse estado e no Brasil. Eu tenho a absoluta convicção, a história desta igreja me diz isso, o ministério atual desta igreja proclama isso. E o que nós estamos vendo aqui nesta noite é apenas uma confirmação disto.
Esta igreja que aqui está é uma manifestação concreta, visível, perceptível do reino de Deus aqui na terra. Aleluia, glória a Deus por isso. Portanto, o reino de Deus que o Senhor Jesus inaugurou cerca de 2000 anos atrás, ele se estendeu ao longo de séculos e séculos e séculos, milênio, segundo milênio, e ele chegou até Maceió, e ele chegou aqui até este lugar, ele chegou até este bairro, a região do Farol, e está se manifestando de modo impactante através da Igreja Batista do Farol. Glória a Deus por isso. Estamos aqui, meus irmãos, vivendo esse tempo de celebração, porque o reino de Deus chegou a este lugar há 100 anos. Glória a Deus, aleluia. Mas é preciso que nesse ambiente de celebração nós também estejamos prontos para refletir. Alguns críticos falam que a alegria, a celebração se contrapõem em relação à reflexão. Sim, há uma tendência de nós nos debruçarmos pouco sobre a necessidade de reflexão quando nós estamos felizes, festivos. Mas é importante que nós façamos esse exercício, que nós pensemos, reflitamos, é tempo de festa, e sobre o que nós precisamos pensar, refletir em tempo de festa. O que é o reino de Deus? Esse é o convite que eu faço para você pensar comigo um pouco agora, nos próximos minutos. O que é o reino de Deus? Se nós estamos afirmando que esta igreja é uma manifestação concreta, visível e tangível do reino de Deus, o que é o reino de Deus? O Senhor Jesus, ele, nos seus 3 anos de ministério, lidou com vários grupos que tinham concepções muito equivocadas de reino de Deus. Eles entendiam o reino de Deus de modo errado, equivocado. Eles reduziram o reino de Deus a categorias que eram muito limitadas e estavam muito aquém daquilo que era o reino de Deus que Cristo veio proclamar. E quando nós olhamos esses grupos com os quais Jesus lidou, e nós fazemos uma leitura um pouco crítica desse grupo, nós conseguimos como que discernir o que é e o que não é reino de Deus. Por exemplo, Jesus lidou com 2 grupos, fariseus e saduceus. Eles eram muito semelhantes, havia diferenças entre eles. Os fariseus, como quase todos nós sabemos, criam, por exemplo, na ressurreição dos mortos. Os saduceus não, mas eles eram muito voltados para a lei mosaica, que na verdade era muito mais do que simplesmente a lei mosaica que nós encontramos lá no livro de Levíticos. Eram desdobramentos numerosos, muito numerosos, que determinavam e prescreviam detalhes de comportamentos do que se podia fazer, do que não se podia fazer, quantos passos se pode dar no Shabá, quantos passos não se pode dar, enfim. E eles eram letristas, legalistas, e eles compreendiam que reino de Deus era isso, era esse legalismo comportamentalista, que fica vigiando, patrulhando as pessoas, o que pode fazer, o que não pode fazer. Religião que controla, que modela comportamentos a partir da vigilância, a partir da cobrança. Era isso que eles entendiam como sendo o reino de Deus. Mas Jesus não coube nessa concepção de reino de Deus dos escribas, dos fariseus. Uma vez, por exemplo, Jesus caminhava com seus discípulos, eles estavam com fome, eles estavam à beira de um campo, um trigal, e eles eram um Shabá, o sábado, e eles entraram naquele trigal, eles colheram espigas, e eles se alimentaram daquele trigo. E aí os fariseus especificamente viram aquilo, e eles ficaram escandalizados. Como pode os seus discípulos, num dia de sábado, trabalharem, labutarem, colherem trigo? E Jesus diz: olha, vocês não compreendem o que significa reino de Deus. Não foi o homem que foi feito para o sábado, mas foi o sábado que foi feito para o homem. Vocês precisam remodelar, repensar toda essa compreensão que vocês têm de lei, de reino de Deus.
Porque Jesus não coube nessa compreensão limitada de reino de Deus. Ele amava a lei, ele cumpria a lei. Jesus Cristo propunha sim e disse que nós devemos ter uma vida íntegra de santidade, mas ele não fez pelo caminho da obrigatoriedade, da ordem, da vigilância. Jesus, portanto, não coube dentro da compreensão de reino de Deus que os fariseus e os saduceus tinham. Jesus não conseguiu andar com eles, e eles ficavam o tempo todo no encalço de Jesus, buscando um momento onde podiam flagrá-lo, para que pudessem levá-lo até as barras da lei dos romanos, para que tirassem Jesus do cenário, porque ele os incomodava. Jesus também não conseguiu se encaixar dentro da concepção de reino de Deus dos sacerdotes. A classe sacerdotal do tempo de Jesus entendia que reino de Deus era o quê? Reino de Deus é templo, é o lugar sacrossanto, santo dos santos, lugar dos ritos, lugar dos objetos sagrados, lugar da liturgia, lugar de se cumprir todas as prescrições litúrgicas. Isso é o reino de Deus, era a compreensão que os sacerdotes tinham. Mas Jesus também não coube dentro dessa concepção de reino de Deus dos sacerdotes. Jesus gastou, ou investiu, melhor dizendo, pelo menos 80% do seu tempo ministerial, não dentro do templo, mas nas ruas, andando com as pessoas, indo nas casas, lidando com o povo, lidando com gente, indo ao encontro de pessoas. Como muito bem disse o nosso pastor Roberto Amorim, igreja é gente, e é gente boa. Jesus foi ao encontro de gente. Ele não conseguiu ficar enquadrado dentro dessa concepção do limite eclesiástico, do espaço tido como espaço sagrado. Jesus foi às ruas. Por isso, por exemplo, que o primeiro milagre de Jesus aconteceu não no templo, não numa sinagoga, mas aconteceu numa festa. As pessoas conversando, batendo papo, sorrindo, as pessoas se alegrando, um casamento, muita gente. Foi lá, nesse ambiente nada tido como sagrado, que Jesus fez o seu primeiro milagre. Foi no ambiente nada tido como sagrado que Jesus pregou o seu primeiro sermão, numa colina, num monte, rodeado por milhares de pessoas. Então Jesus também não coube, ele não se encaixou dentro dessa concepção de reino de Deus estabelecida, desenvolvida pelos sacerdotes. Jesus também não conseguiu lidar com a concepção de reino de Deus estabelecida, desenvolvida ao longo de séculos pelos zelotes, que era um outro grupo que existia dentro do judaísmo de sua época. Os zelotes, eles eram mais politizados. O Império Romano dominava toda a região da antiga Palestina, onde viviam os judeus, cobravam impostos. E os zelotes defendiam uma luta armada contra os romanos. Para eles, o que era reino de Deus? Para eles, o reino de Deus seria inaugurado com o Messias, mas um Messias ao estilo de Davi, um expansionista territorial, o Messias davídico, alguém que arregimentaria todos os judeus, e eles fariam com que os judeus pegassem em armas, espadas, lanças, escudos, e aconteceria um grande levante contra o Império Romano. E essa era a expectativa dos zelotes acerca de reino de Deus. Reino de Deus é isso: nós vamos derrubar os romanos e nós voltaremos a ser uma nação poderosa, como nós fomos nos tempos de Davi. Isso para eles era reino de Deus. E Jesus também não se encaixou nessa compreensão de reino de Deus. Jesus não coube. Uma vez, quando Jesus estava para ser preso, todos nós sabemos, Pedro tomou a sua espada e decepou a orelha do soldado romano. E Jesus disse: olha, não é nada disso, não é nada disso, vocês estão equivocados. Estão andando comigo há 3 anos e não perceberam que o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é defendido com espada, com lança, com escudos. Meu reino começa no coração, ele vem de uma outra dimensão. Para Jesus, o reino de Deus era outra coisa. Mas Jesus também não se encaixou na concepção de reino de Deus
desenvolvida pelos essênios. Quem eram os essênios? Os essênios eram aqueles que viviam nas cavernas, reclusos, distantes do convívio social, numa região próxima a Jerusalém, aproximadamente 70 quilômetros distante de Jerusalém, chamada Qumran. Em 1947 foram descobertos os manuscritos do Qumran. São textos do Velho Testamento, são textos desenvolvidos que foram desenvolvidos, escritos e conservados pelos essênios que viviam lá na época do Senhor Jesus. Há indícios históricos fortíssimos que apontam para ter sido o local onde João Batista teve a sua criação, a sua formação. E os essênios achavam o seguinte: olha, o reino de Deus não se mistura com o mundo pecador, o reino de Deus não se envolve com as pessoas da sociedade, este mundo decaído, este mundo que está aí na desgraça do pecado, da transgressão. Nós precisamos nos distanciar desse mundo. E Jesus não conseguiu se encaixar, se enquadrar dentro dessa concepção. A partir do distanciamento, nós não podemos ter contato com eles. Tanto é que João Batista, a certa altura, sabendo que Jesus assentava-se com os pecadores, Jesus ia à festa, Jesus conversava com as pessoas, Jesus se envolvia com o povão, João Batista enviou 2 dos seus discípulos para fazerem uma pergunta meio mal criada para Jesus: por acaso és tu o Messias, ou haveremos de esperar por um outro? Mas Jesus, ele disse para João Batista: olha, digam para João Batista que é chegado o reino de Deus. Os cegos estão vendo, os possessos estão sendo libertos, os mudos estão ouvindo, a graça e o poder de Deus está libertando pessoas. É chegado o reino de Deus, aleluia. Mas também é verdade, queridos, que Jesus Cristo, se ele não coube na concepção de reino de Deus dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos religiosos, sacerdotes, se Jesus não coube na concepção de reino de Deus dos zelotes, se Jesus não coube na concepção de reino de Deus dos que estavam reclusos, distantes da cidade, dos essênios, também é verdade que Jesus não coube na tumba. Ao 3º dia ele saiu de lá, ele levantou, ele está vivo, está bem presente entre nós. Glória a Deus por isso. E ele se faz muito presente entre nós aqui neste lugar. O que é reino de Deus então? Temos que ter cuidado, gente, para que nós não entendamos reino de Deus, nós não entendamos igreja de Cristo a partir dessas compreensões que são compreensões mais limitadas, e eu diria até fazendo uso daquilo que Paulo fez quando ele escreveu lá à igreja de Corinto, quando ele disse: eu não posso escrever para vocês como adultos, porque vocês são muito infantis. Temos que ter cuidado para que nós não sejamos infantis na nossa compreensão do que é reino de Deus, do que é evangelho do Senhor Jesus. Minha filha, que hoje é casada há 1 ano, me lembro quando ela tinha 4 anos de idade, ali nos idos de 95, 96 mais ou menos. Foi uma época de produção musical riquíssima, querido ministro, no Brasil. Surgiram fenômenos que contribuíram muito com a cultura musical brasileira, como por exemplo o Tiririca. Surgiu, por exemplo, um outro fenômeno assim, uma contribuição espantosa: Beto Barbosa, a lambada, E cantando no início, ele parecia até um político do PT. Adocica, meu amor, adocica minha vida, né? Depois ele fez lá a fono e corrigiu esse negócio, mas parecia um político do PT cantando. Pois bem, nessa época de grande produção cultural, nós estávamos lá em Resende, e a Carol com 4 aninhos, e terminou lá a classinha dela da escola bíblica. A tia depois veio me contar, e a tia falou: vamos terminar agora a nossa classinha, e vou pedir a vocês, vamos cantar um corinho para nós encerrarmos. E a Carolzinha, toda animada, disse: tia, eu quero que a gente cante a música da Florentina.
Não, Carolzinha, nós estamos aqui para cantar uma música que seja uma música de Jesus. E ela disse: mas é de Jesus, tia, a Florentina é de Jesus. Depois a tia Miriam veio me contar esse negócio assim, sem conseguir conter a sua risada. 4 anos de idade, compreensível. Meus irmãos, que a nossa compreensão do reino de Deus, pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus, seja uma compreensão amadurecida. O que é reino de Deus? Reino de Deus, em primeiro lugar, meus irmãos, é transformação de vidas, transformação de situações e circunstâncias, gente sendo transformada pelo poder que há no nome de Jesus. Isso é reino de Deus, não é templo, não é espaço físico. E olha que eu sou pastor de uma igreja, como eu disse ontem, de 118 anos, temos lá um órgão de tubos, com todos aqueles contornos físicos típicos de uma igreja histórica. Mas eu tenho que dizer quase que dominicalmente para a minha igreja: isto aqui não é a igreja do Senhor Jesus, isto aqui não é manifestação do reino de Deus. Manifestação do reino de Deus são vidas sendo transformadas, é gente sendo mudada pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Foi isso que Jesus disse. Reino de Deus, aqui que eu posso comparar o reino de Deus? Posso comparar com um grão de mostarda. Depois você volte a olhar no seu texto, que ele é minúsculo, uma semente minúscula, e que aos poucos ele vai se desenvolvendo, e ele vai se transformando. Vejam só a palavra usada por Jesus: se transformando, se modificando, vai sofrendo metamorfoses, vai sendo mudado, vai sendo alterado. Isto é reino de Deus, modificação que acontece continuamente em vidas, em pessoas, em situações, e nós cremos nisso. Queridos, glória a Deus, porque Jesus não via as pessoas como nós as vemos. Jesus não via as pessoas como elas eram. Jesus via as pessoas como elas poderiam vir a ser. Foi assim que Jesus olhou para Pedro, que até então era chamado de Simão. A palavra Simão, que aliás naquela cultura o nome tinha uma ascendência muito grande sobre o que viria a ser o perfil da pessoa. A cultura dizia isso. Simão era como que vara de bambu, muito flexível, sem firmeza, sem segurança. Aí Jesus olhou para esse camarada: olha, você se chama Simão, mas você será chamado Pedro. Algo equivalente à fé, que sobre esta fé sólida, irremovível, eu vou edificar a minha igreja. Você vai deixar de ser um camarada vacilante, passar para ser um líder, alguém que, como poucos, vai anunciar o reino de Deus para milhares e milhares de pessoas. Foi assim que Jesus viu Pedro, e assim Pedro veio a se transformar em alguém completamente diferente daquilo que ele era. Foi assim que Jesus olhou para Zaqueu. Jesus olhou para Zaqueu e pensou: ele não é apenas alguém muito apegado ao dinheiro, alguém tomado pelo desejo de ter dinheiro. Este homem vai ser um homem generoso, vai ser transformado, ele vai distribuir sua riqueza, vai distribuir aquilo que ele tem com os pobres. Foi assim que Jesus olhou para o criminoso pendurado na cruz. Não o viu apenas como um criminoso. Jesus viu no criminoso um cidadão do reino dos céus. E porque Jesus olhou para aquele homem assim, é que nós temos a certeza de que um dia, quando nós deixarmos esse mundo, nós vamos nos encontrar com aquele ex-criminoso e hoje cidadão do reino dos céus lá na glória. Amém, irmãos? Eu tenho certeza que eu vou me encontrar com ele. Desejo que você tenha essa certeza. Foi assim que Jesus olhou para as pessoas.
observando a metamorfose que viria a acontecer em suas vidas. Foi assim que Jesus, há cerca de 8 anos, olhou para um carroceiro que andava no centro de São Paulo, morador da Cracolândia, que dormiu muitas vezes na calçada da primeira igreja, usuário inveterado do crack, conhecido pelas pessoas daquela comunidade na Cracolândia como um nóia. Nóia é o diminutivo de paranoia. Isso é muito conhecido no centro de São Paulo. O sujeito que entra no mundo do crack, ele entra numa paranoia, ele é um nóia. Mas um dia Jesus olhou para aquele carroceiro e viu aquele homem e disse: não, ele não é apenas um carroceiro, ele não é apenas um nóia. Eu estou vendo nesse homem um pastor, um escritor de livros. E este carroceiro hoje, 8 anos depois, é um pastor, transformado pelo Senhor Jesus. 1 ano depois da sua conversão, eu fiz o casamento dele novamente, porque ele era divorciado. Só que eu fiz o casamento dele com a mesma esposa da qual ele tinha se divorciado, na presença dos seus filhos. Foi consagrado ao ministério pastoral, escreve livros, e hoje ele e a sua esposa estão pregando o evangelho pelo Brasil inteiro. Um carroceiro que viveu nas ruas, que dormia e vivia na Cracolândia, hoje é um pastor transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Isto é reino de Deus, amém, irmãos? Isto é reino de Deus. E é assim que Jesus vê. Reino de Deus é isso. Precisamos ter essa compreensão quando nós celebramos 100 anos desta igreja. Que bênção, que história, que legado, quantas coisas passaram por aqui, quanto sangue foi derramado, quanto sacrifício para que este prédio belíssimo fosse erguido, quanta gente deu da sua vida para que tudo isso fosse construído. Mas nós temos que entender que isso é apenas meio, instrumento, veículo, para que de fato o reino de Deus se manifeste aqui nesta cidade. O reino de Deus, irmãos, com todo respeito e muito carinho pelos irmãos que fazem parte da história dessa igreja, o reino de Deus não é este templo. O reino de Deus são as vidas que este templo é usado para que elas sejam alcançadas e transformadas pelo poder de Deus. Compreendamos bem isso. Segundo lugar, Jesus, ele, em outro momento do seu ministério, como nós lemos, ele diz: olha, aqui é que eu vou comparar o reino de Deus. Ele diz: o reino de Deus será comparado, por exemplo, como um pão que a gente leveda com fermento. E aí a gente coloca esse pão, essa massa, lá dentro do forno. E a gente não precisa ficar assim, cresce. Ele está levedado com fermento. A gente não precisa ficar, cresce, cresce. A gente não precisa ficar dizendo para a hortaliça, para a semente do grão de mostarda: olha, desenvolva, desenvolva. Ela cresce naturalmente, ela cresce naturalmente. O pão que foi levedado com fermento, ele vai crescendo, ele se desenvolve, ele vai ficar saboroso, vai servir para alimentar. O reino de Deus é assim, irmãos. Tem fermento, tem poder de Deus, tem unção, tem presença do Espírito de Deus, tem oração, tem gente santa de joelhos clamando, tem gente apaixonada por Jesus, tem gente apaixonada pela palavra, tem gente dando a sua vida por esse negócio. A gente não precisa ficar assim, cresce, cresce. Não, este reino, esta manifestação do reino de Deus vai crescer em nome de Jesus. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: como eu mencionei ontem, podemos até lançar mão de recursos estratégicos, planejamento, programas, projetos, planos. Não quero aqui com isso, irmãos, dizer para vocês, seria muita ingenuidade de minha parte dizer para vocês:
Não, a gente não precisa de planejamento, a gente não precisa de programa, a gente não precisa desenvolver uma estratégia para a igreja crescer. Seria muita ingenuidade, seria um romantismo muito primitivo, muito ingênuo. É bom lançar mão, é muito bom lançar mão de estratégias, de planejamento. É muito interessante pensar quais são os instrumentos que a gente pode lançar mão deles para que a igreja avance, para que nós progridamos, para que as coisas aconteçam. É muito interessante, mas não é isso. Gravem bem, irmãos. Não são as estratégias, não é o planejamento, não são os programas, não são os recursos de última geração dos quais nós podemos lançar mão. Não é isso que fará o reino de Deus crescer. Não é isso que fará a igreja do Senhor Jesus avançar. O que fará esta igreja avançar, querido irmão, será o seu joelho dobrado. O que fará esta igreja avançar e fará com que as portas do inferno não resistam ao avanço dessa igreja, será a sua vida de santidade, a sua vida de oração, a sua vida de dependência em relação à palavra de Deus, em relação ao agir do Espírito de Deus. É isso que definirá, que decidirá o avanço da igreja do Senhor Jesus. Muito importante a gente pensar sobre isso, sabe por quê? E aqui eu quero fazer uma pausa para me debruçar com vocês um pouco mais sobre isso. Eu moro em São Paulo, vivo em São Paulo há 12 anos. O mundo corporativo determina, formata a cabeça do homem paulistano. E o que é o mundo corporativo? Onde as estratégias são desenvolvidas, onde os projetos de concorrência, de avanço, onde isso é desenvolvido. Isso é típico do homem pós-moderno. Pós-modernidade é a nossa época. É a nossa época. Nós estamos na pós-modernidade. Modernidade já passou, viu, gente? Quem fala nós somos modernos, está atrasado. Nós somos pós-modernos. E o pensamento do homem da pós-modernidade é esse: uma certa autonomia. Nós fazemos as coisas acontecerem, nós desenvolvemos, nós determinamos com nossas estratégias e nossa capacidade o que vai acontecer. Este é o pensamento do homem pós-moderno. Como eu disse ontem, a reforma protestante, que nós estamos agora comemorando 500 anos dela, nos trouxe a grande bênção da redescoberta da palavra de Deus. Mas a reforma protestante aconteceu na esteira de um grande movimento social chamado iluminismo. Ou seja, também a razão humana, na Idade Média, Idade das Trevas, a razão humana foi redescoberta. Agora nós sabemos pensar, nós somos mais autônomos, começamos a desenvolver um modo sistemático de fazer ciência. Aí veio o chamado pensamento cartesiano, que foi lançado por um grande pensador francês chamado René Descartes. A ciência, como nós a concebemos hoje, foi iniciada por René Descartes. O pensamento cartesiano é o quê? Onde tudo é trabalhado aqui na cabeça, comprova, laboratório, dá certo, não dá, você pode medir, você pode mensurar, você pode dizer isso aqui é real, isso aqui é irreal. Nós temos todo esse domínio racional do mundo. Então, ao mesmo tempo em que o pensamento cartesiano surgiu, foi que surgiu a reforma protestante. Bênção, temos a palavra de Deus, e que você cultive a palavra de Deus na sua vida, seja num livro como este. Tem a sua Bíblia aí, irmão? Levanta aí. Isso. Vi gente levantando o celular. Bênção. Maravilha. Alguns chegam a dizer: aqui está a espada, ali está o canivete, o celular do irmão, né? Mas eu não diria isso.
A Bíblia já foi escrita em tábuas de pedra, a Bíblia já foi escrita em peles, já foi escrita em papiros, já foi escrita em rolos, a Bíblia já foi escrita em papel, a Bíblia foi escrita em papel, como nós o conhecemos, mais em folhas soltas, e a Bíblia começou a ser escrita a partir da imprensa, em livros como nós conhecemos hoje. E agora, na pós-modernidade, a Bíblia está escrita também no iPad, no iPhone, no seu celular, seja ele Apple, seja ele Samsung, seja ele Xing Ling, seja o que for, você pode ter a sua Bíblia aí impressa. Maravilha, nós temos a palavra de Deus na mão, aleluia, glória a Deus. Mas temos que ter cuidado, gente, para que a gente não pense o seguinte: tudo o que nós temos que fazer agora é entender racionalmente as coisas. Entender. Você estuda a palavra de Deus como você estuda história, geografia, sociologia, eu disse isso ontem. Você estuda como a igreja vai se desenvolver, da mesma forma como você lá na sua empresa, você desenvolve um planejamento para que a empresa seja uma organização que funcione melhor, porque se ela for uma organização que funciona melhor, ela vai avançar mais, ela vai crescer. E aí você pega estas categorias de raciocínio que acontecem lá no mundo corporativo e você transporta essas categorias para dentro da igreja. Se nós traçarmos este plano, olha, esse é bom. Essa estratégia é infalível. Se nós fizermos esse negócio aqui, ó, bacaninha, legalzinho, a igreja vai crescer. Você está entendendo o que eu quero dizer? A gente vai subtraindo, a gente vai reduzindo o espaço para crermos que o que faz o reino de Deus avançar, o que faz a igreja do Senhor Jesus crescer, é o fermento. Irmãos, o que faz a igreja do Senhor Jesus avançar é o poder do Espírito Santo de Deus. Querido pastor Roberto Amorim, naquilo que eu estiver errado, domingo que vem, o irmão é um grande pregador, o irmão vai corrigir tudo. Mas, meu querido irmão, se você traz para a sua igreja, para o seu amado pastor, um planejamento, um projeto para que alguma área da igreja funcione, mas antes disso a sua vida não está de joelhos lá no seu quarto, mas antes disso, se a sua vida não está no altar do Senhor, lá no seu recanto, meu irmão, não traga para cá o seu projeto, por melhor que ele seja, porque ele será um zero à esquerda na vida desta igreja. Antes de desenvolver qualquer plano, qualquer projeto, antes de ter qualquer proposta para esta igreja, que a sua proposta seja colocar a sua vida no altar do Senhor e dizer: eu quero que o Espírito de Deus me use, porque isto é que faz o reino de Deus crescer. Aleluia. Amém, irmãos? Que a gente resgate esse negócio. E a gente pode afirmar: há uma presença especial do Senhor neste lugar. Se você não tem cultivado e guardado e desenvolvido esse negócio, irmão, faça isso com urgência. Ah, pastor, eu sou muito estudioso, eu sou um ótimo professor da escola bíblica dominical. Olha, eu pego lá os comentários do Velho Testamento, eu faço exegese em hebraico, faço exegese em grego, chego aqui, dou uma aula maravilhosa. Mas, meu irmão, como está a sua vida diante do Senhor, sua vida? Está no altar? O poder de Deus tem operado na sua vida?
Pense nisso, irmão. Pastor, eu executo muito bem as minhas funções eclesiásticas. Não admito iniciar uma reunião do meu departamento com 10 minutos de atraso. Tudo tem que ser muito programado, eu sou muito rigoroso com isso. Bênção, maravilha. Mas antes de ser um líder do departamento, do ministério da sua igreja, muito responsável pela organização que você lidera, antes disso, irmão, a pergunta é: poder de Deus, a unção de Deus está operando na sua vida? Sua vida está nas mãos do Senhor? Porque senão, meu querido irmão, todo o seu senso de responsabilidade para com os serviços eclesiásticos terá um valor muito reduzido. Portanto, o reino de Deus é assim, é como a semente do grão de mostarda. Você planta, coloca debaixo da terra e espontaneamente, naturalmente esse negócio vai crescendo. Naturalmente o bolo, a massa, o pão, o levedado vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Meus irmãos, eu amo a nossa denominação. Pastor Roberto Amorim, que bom é ser batista. Que bom é ser batista. Amém, irmãos? Participarmos dessa história bonita, esse legado que nós temos. Mas eu quero dizer sinceramente que eu penso que alguns dos nossos momentos mais tristes na nossa história denominacional vieram porque nos faltou durante um tempo este senso de dependência. Precisamos do Senhor. As nossas organizações juntas, conselhos, estratégias, assembleias convencionais, por mais que isso seja muito, muito bem estruturado, isso será insuficiente para que o reino de Deus avance, para fazer a obra do Senhor crescer. Amém, irmãos? Terceiro e último lugar, quando o reino de Deus se manifesta. O que é reino de Deus? Quando o reino de Deus se manifesta, a igreja, a exemplo do Senhor Jesus, ela vai ao encontro do povo, e o povo começa a entrar para dentro da igreja. O povo começa a entrar para dentro da igreja. Não podemos fazer como os semitas, que ficavam reclusos, distantes, como os sacerdotes que ficavam inseridos no espaço eclesiástico, achando que aquilo... Meus irmãos, bênção que o evangelho cresce muito hoje no Brasil, mas às vezes eu tenho a sensação de que nós vamos criando uma cultura muito evangélica, muito nossa. E nessa de criar uma cultura evangélica, a gente vai até criando um vocabulário nosso, evangélico, que a gente chama, um neologismo, a gente chama de evangeliquez. Nós falamos algumas coisas que só nós entendemos. Há algum tempo atrás a gente estava num grande encontro, milhares de pessoas, inclusive autoridades, pessoas não crentes, e alguém chegou e saudou a todos. Eu quero saudar a todos em nome do leão da tribo de Judá. E eu pensei, Jesus, será que esse povo está sabendo o que ele quer dizer com isso, leão da tribo de Judá? Aí isso me faz lembrar aquela história, o irmãozinho que saiu da vigília na igreja dele por volta da meia-noite, todo feliz, cheio de vigor, orou, intercedeu. E para ir para casa, aquele irmãozinho tinha que passar em frente ao cemitério da cidade. Mas ele estava todo feliz. Ele ia cantando pelas ruas, cheio de unção, vigília, né, irmãos? Coisa boa. E quando ele ia na direção do cemitério, do outro lado vinha lá o camarada que trabalhou, fez o serão na fábrica e voltava para casa, que tinha que passar também em frente ao cemitério, só que ele não era crente. Sujeito nervoso, tremendo, passar em frente ao cemitério por volta da meia-noite. O não crente viu vindo de lá um sujeito que ele não conhecia, que era o crente, o irmão, todo feliz, cantando, alegre. Não é possível, eu estou aqui cheio de medo, e outro camarada feliz, alegre. Não é possível. Quando um passou pelo outro, em frente ao cemitério, o não crente não resistiu na sua curiosidade e perguntou para o outro: escuta, deixa
eu te fazer uma pergunta, você está feliz aí, sorridente? Eu estou aqui com medo. Você não tem medo de passar em frente ao cemitério a essa hora? O nosso irmãozinho disse para ele: olha, eu quero dizer para você que quando eu era deste mundo, eu tinha esses medos, mas agora que eu não faço mais parte deste mundo, eu não tenho mais esses temores que vocês têm. Ou seja, o pobre coitado do incrédulo saiu correndo em disparada, convicto de que se tratava de uma alma penada, vagante por aí. É isso, é caricatura, irmãos, mas será que nós estamos interagindo e nos comunicando com as pessoas? Será que nós não estamos fazendo das nossas igrejas, do nosso ambiente eclesiástico gostoso e abençoado, uma espécie de um gueto, um mosteiro evangélico, que só nós entendemos esse negócio, e o que está acontecendo lá fora? Essa interrogação começou a mexer por demais com o meu coração. E eu prometo aos irmãos, 9h10, antes da meia-noite os irmãos saem daqui. Opa, amém. Olha que eu me empolgo, irmão. Esta interrogação começou a mexer muito com o meu coração, irmãos. 12 anos atrás eu cheguei à primeira igreja batista de São Paulo, com todo esse arcabouço histórico. A primeira igreja batista de São Paulo fica numa região chamada Campos Elíseos, que é um bairro central de São Paulo, na região da Luz, Estação da Luz, aquela coisa toda. E chegando lá, meus irmãos, inevitável, tomei conhecimento, a 3 quadras daqui fica uma das mais contundentes manifestações do inferno aqui neste mundo, um negócio que se chama Cracolândia. As imagens que a televisão te mostra sobre a Cracolândia, as fotografias que você vê são muito pálidas. A realidade da Cracolândia é extremamente cruel. É quase que inimaginável como que um ser humano consegue se sujeitar a um estado daquele sub-humano de indignidade. Me perdoe, meus irmãos, a explicação um pouco grotesca. O craqueiro, ele não tem um mínimo senso de autoestima, de cuidado consigo mesmo. Ele sequer se despe parcialmente para as suas necessidades orgânicas, vestido, andando, sentado, daquele mesmo jeito. E é assim que as coisas acontecem. Ele é fétido. Ele é um bicho. E eu pensei, a gente não pode ficar aqui todo domingo experimentando aqui a presença de Deus, adorando ao Senhor, nesse lugar onde os céus descem. E ali, a menos de 1 quilômetro, 600, 700 metros, está aquela multidão, milhares de pessoas experimentando o inferno aqui na terra. Esse troço aqui não pode ser um gueto, isso aqui não pode ser um lugar onde a gente pratica o evangeliquez e o mundo que se vire. Não pode, está errado isso, está errado. E aí eu comecei a dizer para a primeira igreja, meus irmãos, é uma grande verdade bíblica, Evangelho de João, capítulo 1, verso 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela, amém, aleluia. A luz de Cristo vai entrar na Cracolândia, orem por isso, o poder de Deus vai chegar lá, intercedam por isso. E aí, meus irmãos, subitamente, em um desses domingos, sem que nada tivesse sido pensado previamente, sem que ninguém tivesse antes elaborado uma frase de efeito, eu disse para a primeira igreja, meus irmãos, vamos orar, vamos interceder, vamos jejuar, porque a Cracolândia vai virar Cristolândia. E foi assim que o nome Cristolândia surgiu.
Pouco tempo depois, como muito bem disse o nosso pastor, Missões Nacionais chegou em São Paulo, na primeira igreja, numa conferência, e as duas coisas se encontraram, e um grande estrategista chamado pastor Fernando Brandão espalhou isso pelo Brasil inteiro. Mas essa inconformidade, não podemos ficar aqui dentro, experimentando o céu, e lá fora, milhares de pessoas experimentando o inferno. E aí, como resultado disso, são milhares de pessoas salvas pelo Senhor Jesus, transformadas, inclusive o pastor Arlen. Isto é reino de Deus, aleluia. Gente sendo transformada. Povo de fora da igreja, o Arlen, que dormia nas calçadas da primeira igreja, hoje ele diz, porque era um lugar seguro para a gente. Agora, muitas vezes está no púlpito da primeira igreja, pregando o evangelho. O reino de Deus se manifesta, o povo vem para dentro da igreja, e a igreja vai ao encontro do povo. A igreja vai ao encontro do povo, o povo vem para dentro da igreja. Meus irmãos, encerro esse sermão deixando esse desafio para vocês. Sejamos gratos pelos 100 anos de história desta igreja. Você é grato pelos 100 anos de história desta igreja? Amém? Amém. Amém. Sua vida tem sido abençoada através desta igreja? Você foi batizado aqui, ou seu filho, você se casou aqui, você apresentou seus filhos aqui, seus netos foram apresentados aqui. Você tem um grande motivo de bênção, de gratidão a Deus pela vida desta igreja. Digam amém assim, bem forte, bem vibrante. Amém, irmão? Amém. Mas saiba disso. Há uma sociedade que jaz no maligno, um mundo que jaz nas trevas, que está aqui em volta de nós, e que se nós perdermos a percepção deste mundo em volta de nós, nós seremos obsoletos, irrelevantes, sem significado nenhum. A instituição chamada Igreja Batista do Farol pode até continuar existindo, mas se vivermos em função de nós mesmos, o reino de Deus vai ficar reduzido a nada. Primeira Igreja Batista de São Paulo, 118 anos, que orgulho que nós temos dessa história. Mas se ficarmos confinados dentro do nosso espaço físico, pensando apenas nas glórias da nossa história, a nossa igreja vai se tornar uma instituição irrelevante, sem nenhum significado. Os irmãos estão começando um novo centenário hoje. Estão começando um novo centenário hoje. Comecem este novo centenário dizendo: Senhor, usa-nos para que nós manifestemos o reino de Deus como nunca antes, na cidade de Maceió, nesse estado, no Brasil e no mundo. Em nome de Jesus. Amém e amém.